Uma outra coisa que o sistema operacional dá para o usuário é a forma como ele enxerga a memória. Então, como eu tenho vários processos, é necessário com que o sistema operacional proteja a área de memória de um processo em relação ao outro. Um processo não pode invadir a memória de um outro processo. Então, como eu tenho vários programas que estão sendo executados, ocupando, digamos, várias memórias, o processo o processo P1 não pode ter um código tal que ele invada aqui a área do processo P2. Ele não pode acessar diretamente a memória do processo P2. E isso daqui é resolvido na prática, né, nos computadores de hoje em dia, através de memória virtual. O sistema operacional ele dá uma memória para o processo que é uma memória virtual. Ele enxerga uma memória que não é a memória dele de verdade. Então a gente tem aqui por exemplo, o processador ARM. Vamos pegar o processador ARM, vai. Ele enxerga um espaço de memória de 4 gigabytes. 4 gigabytes. E aí, se ele estiver trabalhando com memória virtual, para isso ele precisa da MM1 hardware à parte, ele vai enxergar esses. Um processo que está rodando aqui em cima do ARM, ele vai enxergar os 4 gigabytes. Daí, na hora que a gente chaveia, por exemplo, por um processo P2, esse P2 vai enxergar também 4 gigabytes. E aí, como que a gente distingue 4 gigabytes de um processo e do outro processo, supondo que a memória RAM tenha só 4 gigabytes? Ele vai ter que colocar uma parte da memória P1 no disco, né? A parte que não está sendo usada, por exemplo, de P1, ele joga no disco. A parte de P2, por exemplo, que ele precisa na hora que ele chaveia, ele joga na memória RAM e fica fazendo esse tipo de coisa. Tudo isso controlado pelo sistema operacional. O sistema operacional ele engana o processo P1 e o processo P2 de tal forma que cada um acha que domina a RAM inteira os 4 gigabytes da RAM. Além de o sistema operacional dar memória virtual para os processos, ainda a gente tem system calls chamadas de sistemas que permite com que os processos eles compartilhem memória entre si, mas aí é coordenado pelo sistema operacional, não é um invadindo a memória do outro diretamente. Então, por exemplo, o processo, eu tenho aqui um processo P1, um processo P2, e a gente tem aqui uma memória que vai ser compartilhada por P1 e P2. Então o P1 pode ler e escrever nessa memória compartilhada, vamos por shared memory. E o P2 pode ler e escrever nessa memória compartilhada também. Então eles podem trocar informações através dessa memória compartilhada. E quem deu essa memória compartilhada foi uma system call, foi o sistema operacional que deu isso através de uma system call. Bom, e por último temos aqui system calls para mapear arquivos em memória. Todo arquivo ele é visto como uma sequência de bytes no Unix. Bom, então eu tenho byte 0, byte 1, byte 2, sequência de bytes. E aí a ideia é que eu vou ter uma system call que me permite enxergar esse arquivo dentro da memória como se ele estivesse numa posição aqui da memória. Então vamos supor que eu jogo esse arquivo aqui em um endereço, sei lá, chutando, vai, 0x1000x, e aqui eu tenho o arquivo mapeado em memória nessa posição. Então, aí quando eu escrevo aqui no 0x1000x, eu estou mexendo aqui estou escrevendo lendo aqui no byte 0. Quando eu escrevo aqui no 1001, eu estou escrevendo lendo no byte 1. Essa que é a ideia de arquivos mapeados em memória. Então, porque para eu pegar e ficar mexendo aqui no arquivo, a princípio eu teria que usar system calls do tipo read, write, bom, todo mundo sabe. E a diferença é que se eu tiver ele mapeado em memória, então o meu programa vai estar
mexendo apenas em uma posição de memória usando alguma array. Então a gente faria alguma coisa assim do tipo string de i igual, sei lá, alguma coisa. E aí quando eu faço string de alguma coisa, eu estou escrevendo aqui na memória que de fato acaba se espelhando escrever no arquivo. Esse tipo de operação aqui, ele é mais eficiente do que ler e escrever no arquivo direto. Existem system calls que permitem esse tipo de coisa.